Aí. Eu não sou da área pedagógica, mas do reino celestial posso dizer até que Deus confirma assim porque Ele vai ministrando, né? Então somos canais aqui. Toda prova, ela tem uma correção. Verdade. E toda correção tem uma nota. Verdade. E toda nota, dependendo da nota, tem a oportunidade para que nós tenhamos a consciência para melhorar. Então é chamado recuperação. Hoje em dia não se ouve mais, mas eu lembro que era uma vergonha. A gente já com bigodinho no terceiro ano, grande, e falava, quem é repetente aqui? Mas existia recuperação. Quem é repetente aqui? Aí eu tinha que ficar em pé e levantar as mãos ainda. E todo mundo olhava para trás. Então, hoje não existe mais isso. Porém, a prova da vida está aí, ó. Como tem sido as nossas notas? Dá para melhorar. Porque no Espírito é 10 já. Deus não colocou 1% ali, 0,5% aqui. Não. Ele deu todo o seu Espírito, toda a sua presença, nos deu a sua palavra. E aí, como diz a palavra, tudo que não for de fé é pecado. Então, se recebo algo, eu preciso avaliar, eu preciso, como diz a palavra, examine-se a si mesmo. Não é eu procurando o pecado. Examine-se se eu estou em Cristo, se eu sei que tem muita coisa para melhorar na minha vida, e isso tem coisas que eu não enxergo. Então, se os irmãos tiverem essa sensibilidade, essa ousadia, porque se eu achar ruim com vocês, se chegarem a apontar minhas falhas e falar, você pode melhorar aqui, eu deveria agradecer. Mas se eu falar assim, isso aí que você veio falar você foi topetudo agora. Chegar e falar assim, onde já se vir falar comigo desse jeito aí, e eu ouço a Deus, mas Deus está falando comigo através de você, através de você, através de você. Eu preciso ter essa humildade de saber que as pessoas veem mais coisas que eu posso melhorar, que enxergo na minha pessoa, do que a mim mesmo. Eu chego, me olho no espelho ali, mas logo esqueço. E estou andando na rua, estou olhando para cada um aqui. Eu posso olhar, aquele lá está daquele jeito, aquele daquele jeito, mas eu não estou vendo a mim mesmo. É por isso que a palavra nos traz de uma forma até contundente, assim, pesada. Quer tirar o cisco do olho do teu irmão, mas tem uma trave no teu olho, né? É isso. E quando você falou a questão da correção lá, passou o seguinte, quando a gente fala de exortar, além do incentivar ao certo, tem o orientar ao errado. Espera um pouquinho que eu vou passar para você falar uma coisa antes. É o seguinte, o exortar não é só o incentivo ao que é certo. As cartas de Paulo não eram só incentivo ao que é certo. O exortar é você mostrar para a pessoa os perigos do erro. Porque o exortar não é só faça isso, isso, isso. O exortar, existe o perigo, né? É orientar para não fazer o errado também. Faz parte da exortação você mostrar os perigos da desobediência, as consequências da desobediência. Porque exortar não é só um incentivo ao acerto, é uma demonstração clara das consequências do erro também. Isso é exortar. Então faz as duas partes, as duas pontas, né? Ô Hassan, fala para mim sobre a questão do mundo como está hoje, tanta injustiça, esperar que Deus faça justiça, às vezes está vontade a gente mesmo fazer justiça e resolver as coisas erradas a nós mesmos. A nós mesmos? Nós mesmos resolver as coisas erradas que a gente está vendo neste mundo, em vez de esperar que Deus resolva. Na verdade, a gente está na mão dele, né? Em primeiro, assim, eu acho que... Mas se a gente deixar de andar com ele, daí a gente está errado, né? Porque na minha vida, nas minhas orações, como você disse ali, que às vezes você repete, né? As tuas orações, aí você fala, vai pegar o microfone. Sim. Comigo acontece diferente um pouco, né?
Às vezes eu falo, mas parece que eu estou repetindo, né? Daí, não, é onde há uma distração na hora que eu vou orar. Sim. Daí aquilo ali, o que é o Satanás te tirando da oração. Né? E daí você fala, não, mas não é chato, né? Eu vou persistir. Uhum. Não tem essa. Então, por dias, assim, aconteceu isso comigo. Quando eu fui rezar, orar, né? Porque eu rezo em árabe e faço o Pai Nosso, né? Rezo o Pai Nosso. Sim. Na sequência. Certo. O primeiro ou às vezes o segundo outro, tanto faz. Sim. Mas eu faço as 5 orações por dia. O Pai Nosso e 5 nos anuais. E na semana passou assim, onde houve uma batalha, né? Dessa continuidade da minha fé em acreditar. Ah, tá. Entende? Então, na mão, se eu deixo, Deus vai julgar. Então, no final, a gente julgar, como você disse, como é nós, a gente julgar, eu não julgo. Uhum. Então, porque eu conheço alguns, cada um faz o que tá fazendo. Sei. Apontar, eu não aponto. Uhum. Então, se a pessoa está fazendo coisa pelo mundo, que nem você falou, a situação crítica, né, é na mão de Deus. E que está acontecendo hoje guerra é porque é para existir, né? Porque antes de existir a guerra, existiu a pandemia. Uhum. É maior que uma guerra, porque matou milhões de pessoas, né? E agora é uma guerra, de repente para. Existem outros, né? Cada um se manifestando. E a tua fé em Deus? Fale, Rossano, a tua fé em Deus. A minha fé em Deus, graças a Deus, eu aprendi ouvindo Deus, né? E ouvindo as pessoas falando para mim buscar o caminho. E eu acreditei, porque se eu não acreditasse nessa fé, eu já teria ido para trás, né? Quantas vezes Deus te levantou? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Mas a atenção que eu dei é uma só, mas não volto mais para trás, né? Onde eu já entrei no caminho e está feito, né, o caminho. Basta eu continuar com Deus, né? Eu não deixar de fazer as minhas orações, né? Nesse sentido, né? Você ama tua mãe? Sou até chato, né, de falar, né? Mas uma vez na Páscoa eu falei, eu te amo, Feliz Páscoa. Daí ela começou a chorar, porque ela viu que eu falei aqui nessa casa, né? Eu amo a minha mãe, né? Porque é tua mãe. É a minha mãe, né? Primeiro, antes de eu entrar em contato com Deus, para mim voltar à minha vida, foi ela. Foi ela. Né? Então, a partir dela, fez eu colocar no caminho de Deus e mostrar como é a vida. Que bom. Né? A vida é assim, mas eu ouvia assim das pessoas, né? Então, o resgate foi feito, né, que ela me resgatou da rua e mostrou o caminho, né, da felicidade, da vida, porque existe inúmeras satisfações maiores do que a droga, que é saber se viver. Verdade. Né, em referência à comida, né? É verdade mesmo que ela fala, né? Então, às vezes você come um pedaço de lasanha, quer saber se desfrutar daquilo, você saborear vários tipos de alimentos, isso é uma desfrutação da vida, você saber viver, né? Existe comida, existe um lar, onde ela falou para mim, agora você tem uma casa, né? E antigamente eu não dava valor a isso. Então, para dizer o quanto eu amo ela, é eu dizer eu te amo. Mas o tamanho do amor, eu não posso mostrar para ela. Só expressando a palavra é que eu te amo, né? Essa é a palavra. E aí dizer eu te amo é uma coisa bonita. Agora você expressar isso dia a dia, fazendo aquilo que agrada. É o que eu faço com ela, né? O que eu tenho falado para ela e agradecido a ela pela cada refeição que eu faço, na verdade, né? Muito obrigado, Deus abençoe a senhora, né? Às vezes eu ganho com maior felicidade, né? Um pão da Carla, né?
E é verdade mesmo, né? Porque eu adoro, né? Um pãozinho com uma manteiga ou um café, isso é uma coisa boa, né? Então é por aí, né? Então é nesse sentido, né? Desfrutar da vida, não é só da comida, né? Por nada, né? Como a Vitória falou, é verdade, né? Daí, sim. Então, a uma gente pergunta, tem que Hassan, entender, querido. Né? Hassan, o que você sabe a respeito do cristianismo? Olha, o cristianismo é tanto no católico quanto no evangélico, né? As pessoas têm muito poder em fé em Deus, assim, né? E as pessoas, eu digo o povo, né? Porque você veja, não existe aqui no Brasil furacões e twister, né? Terremoto, e vulcão, né? Existem umas tragédias pequenas, né? Mas essa é a fé do cristianismo, né? Porque o povo, porque está na mão de Deus, né? Não existe guerra aqui, existem umas situações onde existe a normalidade, né? Onde, por exemplo, existe julgamento, juízes, sim, polícia, tudo, onde há as confusões. Mais uma guerra em geral, onde o cristianismo assim, não é predomina, porque assim, tanto pode ser aqui, pode ser nos Estados Unidos, sim, né? Sim. Até eu estava vendo uma reportagem na China, onde um japonês ele foi colocar a Bíblia e eles prenderam ele, né? E não deixaram ele, daí ele ficou 20 anos preso, porque lá ele segue a um tipo de rei, né? Não sei, acho que é na China, né? Se eu não me engano é na China mesmo. E o rapaz ficou 20 anos preso. Ele pediu a Bíblia para ele continuar, senão ele ia morrer, ou acontecer uma coisa assim. Então, você vê, de lá na China eles ignoraram o cristianismo, né? Porque, sim, seria o católico, né? A diferença do católico e do cristão evangélico, você sabe discernir a diferença, não? Olha, eu digo como isso aí, como facção, né? Não é facção que eu digo porque no Líbano existe lá, são 73, né? Sim. Facções. Mais ou menos assim. Aqui daí no Brasil daí tem católico, evangélico, daí igreja quadrangular, e o que eu tenho meu conhecimento é mais ou menos pregando que nem na Universal, né? Ou que nem você dando a palavra de Deus, abrindo a Bíblia, daí eu vejo nesse sentido, é igual para todos, mas desde que tendo a Bíblia, né, onde está sendo dada a palavra, daí eu acho que é isso, né? Vou fazer uma pergunta para você que pode parecer bem doida, mas eu vou fazer. Não, tranquilo. É bom, pastor Carlinhos, para fazer Respondi em árabe. Salam aleikum, salam. Habib. Olha o seguinte. Que sentido Allah, que seja Allahu Akbar. Deus é grande. Deus é grande. Allahu Akbar. Olha o seguinte. Que sentido faz para você Allah, o Deus verdadeiro, de acordo com o Corão, ele não pode ter filho porque ele é Deus, não pode ter um filho homem. Já o cristianismo afirma que um caminho para chegar a Allah é a morte de Yeshua, Jesus, que ele morreu na cruz. E que a Bíblia diz que nós temos que crer no Pai, em Deus, em Allah, mas devemos crer que Jesus, como no próprio Corão fala, que Muhammad é um profeta e Jesus também é um profeta. Exato. E que tem um monte de milagres e o próprio Corão fala que Jesus vai voltar. E aí se eu digo para você, Hassan, que a Bíblia fala da importância de não apenas crer, mas receber a presença do Filho de Deus no coração, para que o Espírito Santo de Deus entre no coração e aí revele Allah, revele o Pai, a presença e não apenas a crença, não apenas você rezar a Deus, mas você receber a presença dele, para com a força dele, com a fé dele, com o Espírito dele dentro do teu coração, você possa conhecê-lo. O que isso representa para você? Absurdo, fantasioso ou faz sentido? Não, eu acho que... Pena hoje você não está aqui para
Eu acho o tem mais estudo. A gente pega ele na outra semana que tiver. Porque esse menino é bom, ele fala mesmo. Ele fala, mas o sem conhecimento, mais do que... Mas ele está sendo sincero, ele está falando o que não, ele... Tá falando o que o Sem acha não é o que o Hassan acha. Eu quero saber o que ele acha. Entendeu? A opinião dele, o outro não vai dizer, não, meu irmão acha, não. Eu quero saber o que ele acha. Ele entende. Vai lá, o que você acha dessa questão? Eu acho o seguinte... Ai, pegou? Eu acho que a gente não pode falar muito. A gente sempre deve ficar quieto e fazer. Sim. Né? Mas eu, quando fui comprar meu cigarrinho ali, eu voltei e passei na Igreja Universal e fui agradecer a Jesus Cristo. Porque eu perguntava pro meu pai, que meu pai rezava muito de madrugada. Teu pai esteve aqui com a gente, sabia que a gente orou com ele? Ah, é? Não sabia disso. Um americano pôs a mão na perna dele. Que benção. E orou com ele. Teu pai era um homem de fé? É muito. Muito querido ele, muito. sabe? Provavelmente ele está no paraíso. Amém. Amém? Vamos lá, continuando aí. E daí eu perguntava para ele, né? Porque nós temos são 12 profetas árabes, né? E daí dos últimos existe o Al-Hassan, né? Todos. Daí eu perguntava pro meu pai, e onde entra Jesus? Quando eu era criança. Jesus é o último profeta. Entendeu? Sim. Daí ali eu acreditei no catolicismo. Tá. Ali eu acreditei. Só que a minha pergunta não foi essa. Mas mais ou menos assim. Qual foi a tua pergunta? A minha pergunta não é se você crê, se você ora, se você acredita, se você agradece. Se para chegar a Deus, para chegar à presença de Deus, tudo, você tem que acreditar nessas pessoas que possam levar para tentar conversar com ele. Meu Deus, você acredita então? Ele acredita. E você já fez alguma vez essa oração específica? Eu oro da presença? todo dia. Não é orar. Não, eu rezo o Pai Nosso e... Olha a diferença do esquema. Eu abro um pouco a Bíblia, muito pouco, né? Eu tenho uma Bíblia. Você eu ia precisa trazer captar aqui, o esquema. né? Porque o Espiritismo, como ele falou... Você não captou o Bruno, esquema. né? Porque existe isso. Querido, ele tem Bíblia. Você não captou o esquema. Diga você lá. falou em rezar, em orar, em agradecer, em crer. Mas como... Receber a presença. Como receber a presença? A presença no coração. Porque a Bíblia diz que não basta crer, rezar, agradecer, adorar, é preciso receber a presença. É bom a senhora explicar para ele. A palavra de Deus diz que se você tiver a presença, você tem os pecados perdoados. Se você apenas crê, você é abençoado. Sim. Não, mas se o fato de você acredita quando você sente que é a presença, eu sentindo a presença, eu já estou... Às vezes não preciso nem rezar, né? Mas eu não deixo de rezar. Então, mesmo sentindo a presença. Mas para sentir essa presença, quando deixa de sentir, meu Deus. daí você tem que buscar daí você não deixa de deixar dele existir. Sim. Mas fazendo outras coisas. Mas ele estando com você ao teu lado, caminhando junto, né? Olha aqui para mim. Não, a gente está falando de olha aqui para mim. Dentro. Então, mas estar dentro, dentro. Agora olha aqui para mim. É a presença. Você é um valente. Olha aqui para mim, diga assim: Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Eu acredito. Eu acredito. Na sua presença. Na sua presença. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E eu peço. Venha morar no meu coração. Mas Jesus já mora no meu coração. Eu estou te dizendo, você não está repetindo. Mas venha morar no meu coração. Aí, né? Eu te aceito. Mas eu aceito Jesus. Eu aceito a tua presença. E aceito a tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. It's enough. Tá feito isso. É isso. Carimbado. Então, você é um menino de Deus. Essa oração não é algo superficial. Você vai ver os efeitos disso essa semana. Que a tua reza vai ser mais forte. Deixa eu até falar algo muito interessante. O Hassan chega aqui em casa. E o Hassan tá ali da grade para lá. E o Hassan tá batendo na grade. E aí eu falo assim: Hassan, você tá aí? Para mim é uma alegria te receber. Entre. Quando você entra na minha casa, aí a presença tua tá aqui. Sim. Se eu não convidar você para entrar, tudo bom? É uma amizade de vizinho.
Mas quando Há uma você diferença. recebo, Ele vai ficar fora. E é mais ou menos e aqui ó, Apocalipse 10 3, ele mais está à porta batendo, que a Camélia esperando a gente chamou convidar. a gente E você pra fez ir lá? isso. Foi, né? Você convidou ele. Que ele a tava- presença. Mas faz tempo já que ele já tem um ano já. Isso Ele aí. tava De vir a gente coma, vir pra assim, cá, ele né? não- Já ele tem tava em um coma, seis lembra? Lembra Camélia, que Primeira nós vez que a gente orou somos, por ele? eu e o pastor Carlinhos fomos orar no quarto? Sim, foi. Ele nem lembra, ele tava meio que em coma. E tava meio fora do ar. Ô, Kamala, Mais de 10 anos atrás. você viu que Só coisa ele linda perguntou, aconteceu com o teu você quer menino? oração, você falou que é. Oi? Cara. Você viu coisa bonita que aconteceu com o teu filho aqui? Dele falar que que ele recebe a presença de Jesus no coraçãozinho dele? Bem antes. Bem antes. Será pequenininho? Ah, Porque o pai dele... Espera, a Kamala tá falando. A gente acredita no Jesus Cristo. Única, a gente não acredita no cruz, mas no Jesus Cristo a gente acredita. Ah, eu também não cruz, não. Melhor que só em Jesus, tá bom. Não, cruz deixa pra lá. apesar Melhor em de meu Jesus. sobrenome ser Cruz, mas eu... Eu, a Carla, a gente conversa. Eu, a Carla, a gente conversa. Assim, daí, Eu tô tão feliz, Kamala, o teu avanço, o teu progresso e quero que nesse ano de 2022 você prospere muito mais. Muito, 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 que você merece. Você trabalha com honestidade, com dedicação, com qualidade e você é uma pessoa muito boa, muito generosa. Eu creio que você tem tudo para prosperar bastante, sabe? E uma guerreira, né? Nós estamos felizes de você estar aqui, viu? obrigado. Daí eu convidei a Raça, eu falei, a Carla convidou a gente, vamos? Daí falou, Ele vamos? sempre convida, ela nunca vem. Não, às vezes não tô boa assim, daí... Às Mas vezes daí Daí é- o Luciano falou, vai, Vai, mãe, vai, Quando mãe. não tá boa, daí que você vem. Vai ser Daí o curado, Luciano aí você falou, fala. vai, mãe, vai ali. É. Daí chegou a Raça assim, daí falou, amanhã eu vou trabalhar, vou levantar cedo. Eu falei, vamos para pouco. E aí, tá vendo? Só um O pouquinho. pastor Carlinhos está aqui, você vai conhecer, vai. Daí é bom para você, né? Já vai direto daqui pro trabalho. Já vai direto. Isso é uma coisa que eu não faço mais na minha vida. Assim, passar a noite em claro. Meu marido, quando faleceu Meu sonho é no Ramadã. dormir. Quando dormir, Foi? acordar no Foi dia essa? seguinte para dar bem, né? Na- Quando eu durmo, tenho sono. Meu marido jejuou meu sonho é 14 isso. anos. Meu Deus. Nosso jejum é diferente, não é até meio-dia. Dia inteiro, até a noite vai escurecer. Misericórdia. O senhor é pastor ou Ele jejava todo é... dia. Não, eu sou ensinador da Bíblia. 14 anos. Carlinhos, né? 14 anos ele jejuou, 14 Meu Deus, anos. muito tempo, hein? Direto. No catolicismo existe o jejum? Olha, a diferença Ou do a catolicismo... quaresma, nessa parte da quaresma, ela é eu feito o vou, eu jejum? vou mostrar, falar para você a diferença do catolicismo e o cristianismo Ele evangélico. vai falar para você. O cristianismo evangélico, ele crê que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Já o catolicismo crê que Maria pede para Jesus, que pede para o Pai. A gente crê que Maria é uma serva de Deus. Eles creem que ela é senhora. A Bíblia diz que há um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, o catolicismo, ele tem Jesus piazinho aqui e a Maria é que manda. Então, Isso. a igreja católica é uma igreja mariana. Ela adora Maria. Já a igreja cristã, ela adora apenas Deus, a Jesus Cristo e o Espírito Santo. E crê que não há intermediário, pessoas, seres humanos entre nós e Deus. Só se chega a Deus através de Jesus Cristo. Então a diferença do catolicismo para o cristianismo é enorme. Porque o catolicismo crê nas imagens, na oração pelos mortos, nas velas, na oração pelos mortos e um monte de coisa. E a gente, Hassan, vai pela palavra. Só o que está na palavra. Aqui não diz para orar por criancinha, batizar criancinha. Aqui não está dizendo para orar pelos mortos, para que eles sejam depois, do lado de lá, melhor. Já passou por lado de lá, passou, não tem mais jeito. Então, a diferença é que o catolicismo ele é cheio de tradições criadas pelos homens. Já o evangélico, ele fica só com o que está na Bíblia e não acrescenta nada mais. Então, isso é uma diferença bem grande. Mas dentro da Bíblia, daí cada por exemplo, quadrangular, só existe o cristianismo e o catolicismo? Ou, por exemplo,
por exemplo, que nem existe a Bíblia antiga e a Bíblia nova, né? E aí dentro da Bíblia cada um interpreta de uma maneira a própria escrita do que está ali, né? Que nem agora você pediu para falar sobre Jonas. E daí, onde todas são iguais? Eu vou explicar. A questão é o seguinte. Há muita diferença entre as igrejas evangélicas. Entre a Universal, a Quadrangular, a Assembleia de Deus, há uma diferença. Mas a diferença, de forma, um gosta de aplaudir, outro mas gosta porque cada um lê a parte de uma maneira ou existe a diversidade? Na verdade, a parte principal da igreja evangélica católica, por exemplo, todas as evangélicas são diferentes, mas elas têm um ponto principal. Todas elas creem que Cristo é o Senhor. Isso é o principal. É assim. Já a igreja católica não. Maria é a Senhora. Ah. Então, a igreja evangélica, a diferença entre a quadrangular e a assembleia, mas essa diferença não é tão grave. É uma diferença mais assim. Um gosta de bater palma, outro gosta de fazer mais oração. Isso eu entendi, mas na escrita não é a mesma. Bíblia, é a mesma. Todas são. Isso. E por que uma diz Bíblia Sagrada, outra... isso aí não tem problema. Não tem problema. Mas todas é a mesma. Se eu ler do início ao fim... É a mesma. É a mesma coisa. A única diferente Não preciso, por exemplo, para mim ler... Eu quero, por exemplo, que nem o Alcorão, né? Eu pedi para meu pai para veja aqui né? Por exemplo, minha mãe lê na borra do café. Vê, sim, você toma um cafezinho, ela vai ver para você, assim. No Alcorão, meu pai, antes de você abrir o Alcorão, daí você pensava o que você queria, ele abria, ele contava 11 ali e ele lia aquela palavra. Certo. Então, através da palavra, ele dizia, assim. E daí eu abro a Bíblia, por exemplo, assim, para me acostumar, né? Acostumar, por exemplo, a gostar obrigatoriamente, né? Ou assim, né? Por exemplo, porque daí esse homem, eu vi ele falando na entrevista, eu li não sei quantas vezes a Bíblia inteira, né? Então, daí eu fiquei pensando, por que será que toda hora então fica aqui a Bíblia, né? Porque você já poderia ter decorado. Quantas vezes você já leu o Corão? Não é uma questão de decorar. Não questão de decorar, mas assim, você tem um conhecimento. Daí eu fiquei pensando, será que eu inicio desde o início e vou até o final, daí nunca mais eu abro a Bíblia? Não. Daí eu pensei assim, não é assim, né? Não é assim. Então eu abro quando, assim, me dá vontade para ler ela. Eu penso... Mas não é toda hora que eu leio, porque eu não Sam. sou acostumado a ler livro. Sim. Entendeu? Daí se eu tivesse um hábito assim, daí eu até conseguiria. Não comece do começo que vai ficar complicado para você. Comece por João, Evangelho de João. Eu já li Êxodo um pouco, né? Não, Gênesis não. Eu não me lembro, na verdade, né? Porque às vezes eu abro um pedaço da página que cai e leio. Mas eu leio muito pouco, uma vez por semana, assim, uma página, no máximo uma página, uma folha, né? Dentro do cristianismo tem seitas que eles têm bíblias erradas. Testemunhos de Jeová, Mormons e Adventistas. Esses três, eles têm algo diferente. Já essa que você falou, Assembleia de Deus, Quadrangular, Universal, todos usam a mesma Bíblia. Essa aqui. Qual Testemunho de Jeová? Mormons e Adventistas. Os Mormons são antigos, não é ucranianos, são... Os Mormons começou nos Estados Unidos. Existia aqui, né? Tem aqui, só que é uma seita, porque eles usam outro livro falso. É engano. Porque na verdade eu trabalhava com meu pai e no Bigorrilho ali ia bastante Mormons, né? Comprar lá com a gente, maçã, a gente tinha uma banca na feira. E lá ele tinha bastante Mormons, né? Daí por isso que eu não tinha esse conhecimento. São os Mormons, Adventistas, os Adventistas e Testemunhos de Jeová. Adventista era a mulher do Marcos, né? Adventista não é da Igreja Graça de Deus? Não. Saiu R. Soares, é outro. R. Soares, né? Não é Adventista. Não é Aquela da Adventista. esquina ali. Da casinha. Da casinha. Da casinha. Detrás do pessoal do... Sabe de quem ele está falando? Aquela casa lá do lado daquela igreja adventista lá atrás. Não, aquela que vai para Tocalhinhos. A Maria Claudina? Maria Claudina, isso. Não sei onde ela está. Ela faleceu. Ela faleceu. Ela tinha diabetes, né? Diabetes. Ela ia lá na igreja que a gente congregava. Ela estava junto comigo o tempo todo lá. Ela morreu.
Porque ela Tem mais de frequentava 3 a anos graça ela- de Deus ali. Sim, sim. Daí ela me comentava Ela sofreu, sobre essa coitada. parte de adventista. Eu pensei que ela era adventista. Então, adventista, mormon e Testemunhas de Jeová. testemunho de Jeová. Aquela casa na frente da ponto de ônibus, a testemunha Jeová. Aquela, sempre ela aparecia no portão com livro, com tudo. Isso. Ah, eles às vezes eu tô ali no bosque ali, daí eles mas desceram aqui ali na em nossa- 5, aí 6 também carros, vai saem pregar, nas né? casas Isso ali, também. vão pregar, né, também a Ela palavra, né? vem sempre. Mas não anda com a Ela Bíblia? ia lá em casa. Não, eles têm uma interpretação errada. Mas anda com a Bíblia. A Bíblia e mais os livros da liderança Bastante. Torre da Vigia. Ela ia lá em não casa, é a batia Bíblia. lá A em casa, Bíblia, eu falei, mas olha, na isso verdade foi são... E a tradução Uma dela é vez uma eu tradução peguei diferente. uma moça de testemunha É Jeová, forte. daí Corta o caminho, começou a trazer Não, coisas cada um pro tem meu uma marido. palavra, né? Mas se você quer ouvir a verdade mesmo, muda procure a bastante verdade. coisa ali. É verdade. O Daniel, a questão que nós estávamos falando aqui sobre crer em Jesus Cristo, você que está passando uma luta tão grande neste momento, ali naquele hospital, a tua esposa lá, e você tem perseverado na fé e confiado no Senhor, Deus tem te confortado, Deus tem te dado força nesse momento. Tem. E a gente nunca pode perder a fé em Deus, até passando por a dificuldade que está passando, né? Porque Deus não dá carga a seu filho que ele não pode suportar. Se eu acho que se eu estou passando por essa situação aqui, é porque eu posso com essa situação, porque Deus deu para mim, né? Eu me acho um filho de Deus e nunca renego das coisas que Ele põe na minha vida, porque eu acho que se Ele bota é por alguma coisa. Assim que não, nunca é perdido na fé, nem é renegado, né? Que bom exemplo para nós, né? Com a criança no hospital, a esposa lá, mas está aqui adorando a Deus, está aqui falando que a fé dele está firme no Senhor, Quem né? me ajudou para mim resgatar ele aqui, a Vitória. Eu, a Nós Camélia e a passamos Vitória. 3 da noite assim até 1h30. Naquele 2 frio, horas. né, Camélia? A Camélia Aquele vinha, frio nós já. procurando na lista do IML, qual a última roupa que ele veio, né? E procurando as clínicas, tudo, até que a gente achou uma, que achamos que era, pensamos que era aqui, bem no fim era lá em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Então, Carla, é bom corrigir ou ser corrigido? Hoje eu entendo que sim, pastor, mas se fosse algum tempo atrás eu diria que não. Porque eu creio hoje, eu consigo discernir quando a pessoa está me corrigindo pelo Espírito Santo. Ah, você falou uma coisa importante. Entendeu? Então, tem coisas que eu recebo e tem coisas que eu não... Eu ouço, mas eu não rebato e não fico brava com a pessoa e entra por um lado e sai pelo outro. Porque eu sei que se eu ficar brava com a pessoa que está me corrigindo, eu vou estar numa situação pior do que ela no reino espiritual. Né? Então, é que nem eu falei com você daquela questão daquela pessoa, que eu falei, então, é uma pessoa meio que melindrosa, a gente não pode falar, então só cabe a gente orar e pedir para que Deus transforme, Deus abençoe, Deus abra a porta do emprego, né? Então, é mais ou menos isso. Sim. Ô, Bruno,